Numa noite silenciosa, o vilarejo parecia respirar em oração. Casa simples, luz amarelada saindo pelas janelas de madeira antiga. O vento tocava as folhas das árvores como um sussurro suave. Ali naquele lugar escondido, as pessoas viviam com pouco, mas guardavam algo precioso no peito. Guardavam fé. Naquela calma quase sagrada, uma pergunta parecia atravessar o ar. O que é um milagre? Seria apenas algo extraordinário aos olhos humanos? Ou seria o toque de Deus no comum de cada dia? Seria uma cura impossível? Ou um consolo que chega quando ninguém mais entende a dor? Em voz baixa, muitos já tinham feito essa pergunta e continuavam vivendo. As ruas eram de terra batida. Quando alguém caminhava apressado, o som dos passos levantava um leve pó. De manhã cedo, o galo cantava e acordava o vilarejo inteiro. As pessoas se conheciam pelo nome, sabiam das alegrias umas das outras. Também sabiam das lágrimas escondidas atrás de sorrisos cansados. Ali vivia gente simples. Mulheres que acordavam antes do sol para preparar o pão. Homens que saíam para o trabalho pesado. Crianças que corriam descalças, rindo com os pés frios na terra úmida. E no meio de tudo isso havia um costume silencioso. Antes de qualquer coisa, muitos dobravam os joelhos. Colocavam diante de Deus o dia que ainda nem tinha começado. Nem sempre as coisas davam certo. Alguns colhiam menos do que esperavam, outros recebiam notícias duras sobre a saúde. Havia contas que não fechavam, planos que nunca saíam do papel. Mas mesmo assim, ao cair da noite, uma frase se repetia na mente de muitos. O Senhor é bom, mesmo quando a vida parecia dura demais. Entre todas aquelas casas, uma em especial chamava atenção pelo silêncio. Era a casa de Elias. Um homem de meia idade, mãos marcadas pelo trabalho, olhar profundo. Elias era conhecido por todos, sempre disposto a ajudar quem precisava de um braço a mais na colheita, sempre com uma palavra mansa para acalmar corações aflitos. Mas naquele tempo, o próprio Elias é que precisava de consolo. Ele vinha lutando contra uma doença que enfraquecia seu corpo aos poucos. Os passos haviam ficado lentos. Às vezes, o simples ato de levantar da cama era uma batalha silenciosa. Os médicos na cidade faziam o que podiam, mas as respostas não eram animadoras. Com o passar dos meses, as forças de Elias pareciam escoar como água entre os dedos. As pessoas do vilarejo sabiam da luta dele. Muitos oravam com sinceridade. Entravam na casa simples, sentiam o cheiro do chá quente e se sentavam ao lado de sua cama. Alguém segurava sua mão, outro lia com voz baixa uma passagem das Escrituras. Nessas horas, o quarto de Elias parecia um pequeno santuário escondido no meio do vilarejo. Uma passagem voltava sempre ao coração dos que ali estavam. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Essas palavras soavam como um sussurro de esperança no ambiente silencioso. Alguns olhos marejavam, outros fechavam os olhos, deixando aquela promessa repousar dentro da alma. Outra palavra sagrada também era lembrada com frequência. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Se ele não mudou, pensavam muitos ali, então o poder dele também não mudou. Essa fé simples, porém firme, fazia o vilarejo continuar orando, mesmo sem saber o que aconteceria com Elias. Elias, em alguns dias, sentia a presença de Deus como um leve consolo. Em outros, só sentia dor e cansaço. Havia noites em que ele olhava para o teto escuro. Ouvia o som distante de um cachorro latindo e se perguntava, em silêncio, se ainda veria um novo amanhecer saudável. Não era incredulidade, era fragilidade humana. Em um desses dias mais pesados, Elias ficou sozinho no quarto por algum tempo. A esposa estava na cozinha, tentando preparar algo que ele conseguisse comer. Os filhos do lado de fora falavam baixo para não incomodar. O relógio da sala fazia um som compassado, marcando cada segundo com firmeza. Dentro do coração de Elias, uma mistura de medo e esperança disputava espaço. Então, algo diferente aconteceu. Ele não viu luzes, não ouviu vozes audíveis, mas sentiu algo profundo apertar o peito, como se Deus, em silêncio, estivesse pedindo algo que ainda faltava. Não apenas pedidos, mas entrega. Com esforço, ele juntou o pouco de força que tinha. Dobrou, com dificuldade, os joelhos ao lado da cama. O contato do chão frio fez seu corpo estremecer levemente. Os pensamentos se alinharam em uma oração simples, sem frases bonitas, sem discursos, apenas um coração cansado diante do Criador. Elias lembrou de outra promessa antiga. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós, como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Naquele momento, essa palavra pareceu ganhar peso real. Ele então falou quase em sussurro: Senhor, eu não aguento mais carregar esse medo sozinho. Toma tudo. Se o Senhor me curar, louvarei o teu nome. Se não curar, continuarei te pertencendo. Nada espetacular aconteceu de imediato. O quarto permaneceu em silêncio. O relógio continuou marcando o tempo. Mas por dentro, alguma coisa mudou suavemente. Uma paz diferente pousou sobre o coração de Elias. Não era garantia visível de cura. Era certeza de que ele não estava sozinho. Naquela noite, ele conseguiu dormir mais profundamente do que nas anteriores. Acordou antes do amanhecer, sentindo o peso do corpo ainda cansado, mas algo chamava sua atenção. A dor intensa, que costumava queimar como fogo, estava estranhamente mais leve. Ainda havia desconforto. Porém, não era mais aquela mesma agonia esmagadora. Os dias seguintes trouxeram uma sequência discreta de pequenos sinais. Ele passou a levantar com um pouco mais de facilidade. Conseguia caminhar alguns passos sem precisar se apoiar tanto nas paredes. A respiração, antes curta e difícil, foi se tornando mais profunda. A família percebeu as mudanças. Olhares se cruzavam na cozinha. Um misto de surpresa e gratidão ia crescendo, dia após dia, e pouco a pouco, a notícia começou a correr pelo vilarejo. Primeiro, num comentário sussurrado perto do poço de água. Depois, numa conversa entre vizinhos com o som da lenha estalando no fogão. Elias está melhorando. É nítido. Os médicos não conseguem explicar completamente, mas a melhora é real, não confirmado nas escrituras, o detalhe exato desse milagre em um vilarejo específico. A escritura confirma, porém, que Deus pode operar curas e maravilhas, como se vê nos evangelhos, onde muitos enfermos são curados por Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículos 20 e 22, e também em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Essas passagens, entre muitas outras, testemunham que o Deus vivo toca corpos e almas. No caso de Elias, a recuperação continuou. As idas ao médico passaram a trazer relatórios mais animadores. Não era uma fantasia coletiva. Exames, olhares técnicos, tudo apontava melhoras consistentes. Mas, para o vilarejo, havia algo além dos números. Havia a memória de muitas noites de oração. Havia o eco de uma entrega feita ao pé da cama. Marcaram um culto simples, numa tarde de domingo. O pequeno salão onde costumavam se reunir ficou cheio rapidamente. As cadeiras rangiam um pouco quando as pessoas se ajeitavam. Alguns ficaram em pé, encostados nas paredes. Do lado de fora era possível ouvir de forma abafada um cântico suave subindo. Todos sabiam por que estavam ali, queriam agradecer. Elias, ainda não totalmente forte, mas bem melhor, entrou devagar. Cada passo parecia uma declaração silenciosa de gratidão. Quando ele se sentou à frente, um silêncio respeitoso tomou o lugar. Ouviam-se apenas respirarem fundo. Alguns seguravam a emoção com força. Outros não conseguiam conter as lágrimas discretas. Um dos moradores leu, em voz firme, outra passagem sagrada. Porque para Deus nada é impossível, como está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. As palavras ecoaram no salão pequeno, como se fossem maiores que o espaço. Ali ninguém discutia explicações técnicas. Apenas reconheciam em uníssono que Deus havia se manifestado com bondade. Depois leram também: o justo viverá da fé, como está em Romanos capítulo 1, versículo 17. E cada pessoa, ao ouvir, lembrava de suas próprias lutas. Lembrava da conta atrasada, da enfermidade escondida, do relacionamento machucado. Percebiam que a história de Elias não era apenas sobre ele. Era um lembrete para todos. Aquele vilarejo viu a fé ser renovada. Gente que havia parado de orar voltou a dobrar os joelhos. Outros que já oravam começaram a falar com Deus de forma mais íntima, com menos formalidade, com mais coração. Crianças prestavam atenção nos relatos, guardavam na memória as cenas daquela época. Seriam histórias contadas sussurrando, de geração em geração. Não confirmado nas escrituras, nomes, datas e detalhes desse vilarejo específico, confirmado na escritura e em muitos relatos cristãos ao longo dos séculos. Deus age em lugares simples, entre pessoas anônimas aos olhos do mundo. Como se vê na escolha de pastores em Lucas capítulo 2, versículos 8 a 11. E na vida de gente comum que foi alcançada pelo Senhor, como em Atos capítulo 16, versículo 14. Com o tempo, a história de Elias se tornou um marco silencioso, não como um espetáculo, mas como uma lembrança permanente de que Deus ouve orações sinceras. O milagre não apagou todas as dores da comunidade. A
Ainda havia lutas, privações, incertezas. Mas agora havia também uma certeza mais forte. Nos momentos mais escuros, o Senhor continua presente. Essa história sussurra algo profundamente prático. Pequenos atos de fé podem mudar o rumo de um dia inteiro. Uma oração murmurada na madrugada, um pedido humilde por força para enfrentar mais uma etapa, um perdão liberado em silêncio, uma decisão de continuar confiando, mesmo sem ver tudo resolvido. Essas coisas não são pequenas para Deus. A palavra nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E também nos mostra pessoas que foram surpreendidas ao confiar, como a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 29. Ela tocou apenas na orla das vestes de Jesus. Um ato simples, uma fé profunda, e foi transformada. Assim também, em cada casa do vilarejo, pequenas decisões de fé começaram a florescer. Alguém escolheu voltar a falar com um familiar distante. Outro decidiu ser generoso, mesmo tendo pouco. Uma mãe recomeçou a orar todas as noites com os filhos. Gestos discretos, quase imperceptíveis, mas cheios de confiança no Deus que vê o oculto. A vida seguiu. O tempo passou. As estações mudaram silenciosamente, como sempre fazem. Mas o eco daquele milagre continuou vivo no coração das pessoas. Não como uma lembrança distante, e sim como uma prova singela de que Deus caminha em meio à poeira das nossas estradas. Talvez enquanto ouve essa história, você recorde seu próprio vilarejo interior. Suas memórias, suas dores, suas esperanças que parecem pequenas demais para serem notadas. Em voz baixa, a fé cristã afirma, através dos séculos, o Senhor não se esquece de corações que se entregam a Ele. Ele continua o mesmo Deus, que sustenta, cura, consola e transforma. Às vezes visível como uma recuperação inesperada. Outras vezes, é silêncio que acalma. É paz que ninguém consegue explicar.